dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia. Todos os dias, 7h30, horário de Portugal. Mas nós estávamos no recesso agora de uma semana, devido a uma viagem, mas retomamos hoje, então, ao nosso estudo bíblico todos os dias aqui, nesse horário, 7h30, horário de Portugal. E nós paramos ali no estudo de Lucas. Mas hoje nós não vamos retomar a Lucas, nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, e nós vamos falar um pouquinho sobre a atitude de Paulo ali junto aos Coríntios, como ele se portou, Paulo esse que estava ali, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um dos melhores professores ali sobre a palavra, sobre as instruções deixadas ali por Moisés, que Deus deixou através de Moisés. Então, este Paulo, cheio do conhecimento humano, cheio do conhecimento que muitas vezes nós nos enchemos aqui nessa terra, cheio desse conhecimento, esse Paulo, nós vamos ver a atitude dele agora. Passei um tempo ali na Suíça com a minha amiga Carmen Zender, no evento dela, um evento terapêutico, mas ela escolheu, através desse evento terapêutico, abrir esse evento com a palavra de Deus, abrir esse evento com uma palavra que vinha, né, das Escrituras, das instruções do nosso Deus, e nós abrimos também com uma oração. Então, a palavra de Deus, quando ela é colocada em primeiro lugar, ela vem e ela se move e ela faz aquilo para o qual ela foi destinada. E a palavra que cura, nós temos aí o conhecimento, o intelecto, né? Que nem eu fiz curso e continuo estudando em todo o tempo eu continuo aprendendo sobre os comportamentos, sobre as reações, sobre as dores da alma. Mas nós precisamos entender que aquele que cura é Cristo Jesus. Aquele que liberta é Cristo Jesus. Aquele que nos salvou através do seu sangue precioso lá naquela cruz é Cristo Jesus. E é dele que vem a sabedoria que mais importa. É dele que vem a sabedoria que cura. E aqui Paulo está ministrando aqui aos Coríntios justamente sobre isso, que ele chegou ali, se apresentou a eles ali, Paulo passou ali por Coríntios na segunda viagem missionária dele, e ele relata aqui, posteriormente, aqui no 1 Coríntios 2, da maneira como ele chegou nessa segunda viagem, né? Fraco, tremendo, com medo, com toda a carnalidade ali sendo exposta, medo de ser morto. No entanto, que lá em Atos 18, nos fala ali, o Lucas escreve através de Atos ali, que o próprio Deus apareceu para ele, o próprio Jesus apareceu para ele, disse para ele, olha, Paulo, continua pregando as boas novas, continua pregando o evangelho, continua. Olá, Gouveia, bom dia. Continua pregando, não tenha medo, segue. E aí ele continua, e aqui ele vai nos falar aqui, 1 Coríntios 2, a maneira como ele se comportou dentro daquele contexto. E ontem eu estava escrevendo, eu já finalizei ali o meu segundo livro, Esgotamento Emocional, não lancei ainda preciso de alguns retoques, mas eu comecei a escrever também um diário, um devocional diário, e eu estava escrevendo lá a respeito sobre o intelecto humano, né? Nós nos enchemos tantas vezes de tantas buscas neste mundo, busca por nós temos que ter uma formação, nós temos que ter daí um inglês, nós temos que ter uma vida profissional à altura, nós temos que ter uma casa, nós temos que ter um carro bom, nós temos que ter um casamento excelente, nós temos que ter ali filhos saudáveis. E muitas vezes nós vamos encontrar a Cristo quebrados. Eu fui a Cristo porque eu estava quebrada. Porque se eu estivesse com a minha vida totalmente de acordo com o que os olhos humanos definem como sucesso desse mundo,
eu nunca teria vindo a Cristo verdadeiramente. Eu teria ficado no raso como eu estava. Não, eu tenho Deus, eu oro todo dia, eu oro em todo tempo. Mas não, eu precisei ser quebrada para verdadeiramente encontrar o tesouro da minha vida. Encontrar aquilo que valia a pena na minha vida. Aquilo que preencheu o vazio que nenhuma faculdade, que nenhum estudo, que nenhuma viagem, que nenhum relacionamento, que nenhum filho me trouxe. Mas o Cristo Todo-Poderoso é esse que veio e me encheu da humildade dele. Cleide, bom dia. É aquele que me encheu da humildade dele. Esse Cristo é que encheu o meu interior. É esse Cristo que solucionou o problema de vazio que havia em mim, o problema existencial. Não foram os tesouros desse mundo. E aqui Paulo vai nos falar em 1 Coríntios justamente isso. Mas vamos orar rapidinho e já vamos começar aqui em 2 Coríntios, que é uma palavra que ela vem para edificar e é uma palavra atual, que vem para ministrar os nossos corações nos dias de hoje. O que nós estamos buscando nos dias de hoje? Qual é o preenchimento do vazio que há no nosso interior, tantas vezes, nos dias de hoje? Em eventos, em relacionamentos, em buscas intelectuais, eu sei mais do que fulano, eu sei mais do que Beltrano, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Sim, nós podemos atualizar as nossas habilidades, aquelas habilidades que Deus nos deu, a nossa essência, nós podemos sim melhorar isso e não tem nada de errado nisso. Mas quando nós utilizamos essa essência para olhar com os olhos humanos e esquecemos daquilo que é simples, daquilo que é humilde, daquilo que aquilo que a palavra nos ministra, então nós não estamos alinhados dentro daquilo que Cristo está nos falando através das Escrituras. Mas vamos orar e vamos ler aqui 1 Coríntios 2. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia. Deus, uma segunda-feira, que nós estamos começando a nossa semana, nós estamos começando, Senhor, o nosso dia, e nós estamos aqui derramados na Tua presença, para ouvir a Tua voz, para colocar, Senhor, as nossas mazelas aqui no Teu altar, Senhor. Nós somos incapazes, nós somos fracos, assim como Paulo fala a respeito dele próprio. Nós somos fracos, Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós necessitamos, Senhor, que Tu nos ajude. Senhor, vem através da Tua palavra ministrando em nossos corações e nos ajudando, Senhor, a estarmos mais perto de Ti, mais perto daquilo que Tu tens preparado para nós, Senhor. Porque a cada vez que nós deixamos o nosso olhar vagar por esse mundo, Senhor, nós estamos deixando de olhar para Ti. E Tu tens tudo reservado, tudo separado, tudo programado, tudo sonhado para nós, Senhor. Mas nós deixamos de olhar para Ti, nós deixamos de receber das Tuas mãos aquilo que Tu já estás pronto para nos entregar. E o sofrimento maior vem para nós, porque nós estamos desviando o nosso olhar de Ti, Senhor. Então nos ajuda através dessa palavra, Senhor, a Te encontrarmos hoje, nesse dia, e assumirmos, Senhor, o papel que Tu já tens preparado para nós. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, ministra em nossos corações, no meu e naqueles que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Cada dia que eu estou aqui nessa presença, bom dia! Cada dia que eu estou aqui lendo essa palavra, eu não detenho sabedoria nenhuma. Tudo provém do nosso Deus. E cada dia, desculpa, gente, cada dia que eu estou aqui, eu estava falando para uma amiga semana passada, cada dia que eu estou aqui, eu aprendo algo do Senhor e aquilo fica na minha mente. E a minha mente vai sendo cheia daquilo que vem dele. Então eu vou sendo construída cada vez mais dentro do caráter que vem dele. E aqui Paulo nos diz, vamos começar lendo 1 Coríntios 2, Paulo nos diz o seguinte: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Esse plano secreto de Deus, que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha ele elaborado, que era a cruz, que era a salvação,
que era a libertação dos nossos pecados, que era uma aliança e é uma aliança com o nosso Deus. E aí Paulo está dizendo aqui que todo aquele conhecimento, todo aquele intelecto que ele tinha, né, que ele ali aprendeu, Paulo, pelo que a palavra fala, Paulo era alguém que tinha condições, né, condições monetárias, e estava ali, né, despojou de tudo no final para andar na presença do Senhor. Então ele está dizendo aqui, eu deixei tudo o que eu sabia, deixei todo o meu intelecto. E aí ele continua, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, tudo que ficou lá para trás, a nossa vida lá de trás, as nossas andanças lá de trás, assim como Paulo, ele esqueceu de tudo, para aprender com Cristo. E aí ele continua, fui até vocês com fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram simples, muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que o mundo nos mostra? Que nós temos que ter uma vida plena. As redes sociais nos mostram, nossa, eu não posso ter uma ruguinha aqui, o meu olho tem que estar retinho, a minha bochecha tem que estar no lugar, envelhecer é impossível, é feio envelhecer. Não, eu tenho que ter ali sucesso, tem que estar tudo certo na minha vida. E aqui Paulo está dizendo que não, ele foi até eles, até Corintos ali, os coríntios, com fraqueza, com tremor, com atemorizado, com medo. E tantas vezes nós nos colocamos em situações onde nós não podemos ter medo. E aqui ele está nos falando, não, aqui eu estava com medo. E aí no 6 ele continua, no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, não com o intelecto dessa era, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, o Espírito de Deus. Embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória, quem somos nós para ter alguma glória? Mas Ele, o próprio Jesus nos diz que Ele deixou já um pouco da sua glória através do Espírito de Deus que vem e faz morada em nós, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E ontem eu estava vendo uma pregação e eu achei muito interessante aquela colocação. E aprendi ontem também. E essa pessoa estava falando que chegou no final é uma senhorinha, uma pregadora. E chegou uma pessoa no final do culto, um homem para ela, e queria uma conversa em secreto com ela. E ele foi, ela aceitou, foi conversar. Ele disse, olha, eu não tenho o Espírito de Deus. Porque os meus pensamentos, do jeito que são, a sujeira que há nos meus pensamentos, a sujeira que há no meu coração, eu tenho certeza que eu não tenho o Espírito de Deus. E aí, através de uma palavra de conhecimento, o Senhor fez ela ver tudo que esse homem, desde a conversão desse homem, tudo que ele tinha passado, né? O dia que ele se converteu, ele se derramou verdadeiramente na presença do Senhor. Então ele disse, e ela mostrando para ele que ele recebeu ali naquele momento o Espírito de Deus, mas os pensamentos, as atitudes continuaram. Então inicialmente ele cometeu os mesmos pecados de adultério, de traição ali contra a sua mulher. A sua consciência pesou um pouquinho, porque o Espírito de Deus estava fazendo morada ali nele, mas ele continuou, né? Continuou. E aí ele fez toda uma caminhada. E ali quando ela estava falando com ele, ela falou pelo conhecimento de Deus, olha, você foi lá para o chiqueiro e o Espírito de Deus foi com você. Você saiu de lá, o Espírito de Deus saiu com você. O Espírito de Deus continua com você porque Ele quer que você se redima. E só Ele consegue colocar no seu coração e na sua consciência a presença dEle, a presença de Deus na sua vida. E o que Deus quer para você. Então o Espírito de Deus está com você. E cada vez que nós sujamos o nosso templo, o nosso interior aqui, o templo hoje está aqui no nosso interior.
Cada vez que nós sujamos esse templo, nós estamos aborrecendo, nós estamos chateando, nós estamos envergonhando, nós estamos tirando aqui Cristo como aquele que é único nas nossas vidas. Mas Deus é longânimo ao ponto de nos esperar até que nós consigamos verdadeiramente, e nós só vamos conseguir verdadeiramente de forma totalizada lá, quando nós estivermos na eternidade com esse Cristo, que nós pecamos todos os dias, só que cada vez nós vamos pecar menos, porque o Espírito de Deus ministra em nossos corações, então nós nos esforçamos para estar na presença dele. E aqui Paulo nos diz, ele continua, né? Os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, né, a palavra, né, a glória do Senhor, o Espírito de Deus, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, versículo 10, mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. A palavra de Deus nos fala, e essa senhorinha falava ontem, que nós somos separados antes da fundação do mundo. Nós somos separados para andar em santidade, para andar nos alinhando sem pecado, mas como isso para nós é impossível, então Cristo vem e derrama ali o seu sangue precioso dele na cruz, e então agora nós somos salvos. As misericórdias são renovadas todos os dias, nós somos renovados todos os dias. Nós temos uma aliança com esse Deus todos os dias de eternidade. E aí continua, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Quando nós temos aqui o Espírito do Senhor no nosso interior, bom dia! Quando nós temos o Espírito de Deus aqui no nosso interior, nós estamos sendo ministrados por esse Espírito. Nós estamos sendo tocados por esse Espírito, nós estamos ouvindo, mesmo que seja uma voz bem fraquinha, porque o mal que há em nós, ele vai tentar sempre crescer e ser maior. Por isso que tem aquela música que fala, né, que a gente diminua para que ele cresça. O crescer é o Espírito crescendo em nós. A voz do Espírito sendo mais audível durante o nosso dia, durante a nossa caminhada de vida. E aí ele continua, e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente, é de graça. A graça é de graça. O acesso a este Deus é de graça. É agora, é nesse momento, é de graça. Basta nos entregarmos a Ele, basta aceitarmos Jesus e aceitarmos sermos tratados todos os dias, alinhados todos os dias, e Ele estará conosco. Versículo 13, quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana. Paulo está dizendo aqui que isso que ele está falando ali não vem da sabedoria humana, mas que vem do próprio Deus, do próprio Espírito. Mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. E nós podemos ser cada vez mais espirituais, cada vez mais cheios do Espírito, quando nós buscamos este Deus, buscamos entendê-lo, buscamos conhecê-lo. Versículo 15, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado pelos outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? E o melhor vem agora, mas nós temos a mente de Cristo. Romanos 12, 2 nos fala que nós não devemos nos moldar aos pensamentos desse mundo, mas nos deixar sermos transformados pela mente que vem de Cristo. E essa mente que vem de Cristo é essa mente que vem
e nos alimenta, é essa mente que vem e nos transforma, é essa mente que vem e forma o caráter deste Deus em nós. Então, esse caráter deste Deus, ele não vai reinar somente em nós, somente no nosso coração, somente na nossa mente, mas ele vai ser propagado através de nós, porque aquilo que está no nosso interior, os rios de águas vivas que este Deus nos promete, para quando nós aceitamos a Ele, esses rios de águas vivas vão transbordar através de nós. Então, a nossa vida, o sentido da nossa vida, o sentido real da nossa vida, que muitas vezes nós depositamos em bens materiais, que muitas vezes, e não é ruim, não está errado isso, mas onde está o nosso coração? Então, muitas vezes nós depositamos em títulos. Eu preciso ter tal título, eu preciso ter tal faculdade, não está errado isso. Mas aonde está o nosso coração? Eu preciso ser reconhecida em tal situação, em tal contexto, em tal país. Não está errado, mas aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. E eu quero que o meu tesouro esteja em Cristo, todos os dias da minha vida. E eu me esforço todos os dias da minha vida para que esse tesouro esteja nele. Eu vou finalizar com essa meditação para nós. Qual é o comportamento adequado em Cristo? Onde está o nosso coração em Cristo? Senhor, obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva. Obrigada pelo Teu amor, Senhor, incondicional. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Eu quero falar mais uma coisinha ainda que me veio aqui. 1 Coríntios 3, versículo 12. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Aqueles que constroem a sua vida na presença do Senhor e que muitas vezes estão na presença do Senhor e acham que estão sendo suficientes. A palavra de Deus aqui nos fala em 1 Coríntios 3, versículo 12, que as obras que nós vamos fazer, a caminhada que nós vamos dar, as palavras que nós vamos dar, a maneira como nós vamos nos comportar, aquilo que nós vamos falar de Cristo, aquilo que nós vamos fazer para Cristo e que achamos que muitas vezes estamos fazendo ouro, achamos que muitas vezes estamos agindo de forma como se fossem pedras preciosas. Aqui são 5 categorias: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 6. Lá no último dia, as nossas obras, a nossa caminhada, aquilo que nós fizemos por Cristo e através de Cristo, o que Ele fez em nós e através de nós, vão ser medidas ali no fogo. Esse fogo, que é o fogo consumidor, esse fogo que nunca apaga, esse fogo que está aqui aceso no meu interior e no seu interior, quando você escolhe a Cristo, vão ser 6 situações: pedras preciosas, ouro, prata ou madeira, feno ou palha, aquilo que se extingue. E aqui o Senhor nos fala o seguinte: no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Nós temos galardão, nós temos recompensa no Senhor. Mas ele também diz aqui: se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. E vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são este templo. Quando nós entendemos que esse templo é santo e que nós somos esse templo e que Jesus está aqui no nosso interior, como que nós vamos lidar com esse templo? Que é o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma. Como? E eu vou finalizar então a oração, mas essa palavra não poderia deixar de ser dita. Quais são as obras que nós estamos fazendo? Qual é o cuidado que nós estamos tendo com o nosso templo? Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra. Senhor, ministra em nossos corações e nos ajuda a finalizarmos esse dia, Senhor, mais próximos de ti. Nos ajuda a finalizarmos esse dia, Senhor,
com o nosso templo ordenado, limpo, iluminado para Ti, Senhor. Não é nada por nós, ó Deus, mas é tudo para Ti, através de Ti, Senhor. É tudo para Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis. Nos ajuda, Senhor, a sermos fortalecidos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos incendiados por Ti, Senhor, nesse dia. Necessitamos de Ti, Senhor. Vem e queima em nós, Senhor, aquilo que não presta, aquilo que é palha, Senhor, aquilo que é feno, aquilo que é madeira, e faz com que o nosso interior, Senhor, seja edificado com ouro, seja edificado com prata, seja edificado com pedras preciosas, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos exaltar o Teu nome, Senhor. Que nós possamos Te adorar nesse dia, Jesus. Que nós possamos, ó Deus, sermos cheios do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Rô, Souza, Cleide. Obrigada. Que Deus abençoe cada uma de nós. E até amanhã, se Deus quiser. Beijinho.